Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Mim. Aqui você encontra conteúdo sobre minimalismo, vida simples e jornada de estudos. Sabia que a formação de hábitos é uma das ferramentas mais poderosas para promover mudanças comportamentais duradouras? Entre todos, o hábito de estudar é um dos mais desejados, mas também um dos mais difíceis de cultivar. No vídeo de hoje, vamos explorar as principais barreiras para formar esse hábito, como o estresse crônico e o impacto do ambiente social, e descobrir como o cérebro se adapta à repetição, permitindo que você use essas mudanças a favor do seu aprendizado contínuo. Vamos nessa? Formar o hábito de estudar é desafiador por vários motivos. A principal dificuldade é que estudar exige esforço cognitivo constante, o que demanda uma quantidade significativa de energia mental. Ao contrário de comportamentos simples como beber água ou se alimentar, o estudo envolve uma série de tarefas complexas, como a leitura, a compreensão de textos, a resolução de problemas e a análise de informações. Outro fator complicador é a motivação. Muitas pessoas não possuem uma motivação intrínseca forte o suficiente para estudar. Isso significa que quando o ato de estudar é percebido como algo forçado ou necessário apenas para cumprir obrigações acadêmicas ou profissionais, torna-se difícil mantê-lo de forma consistente. Além disso, em muitos casos, o estudo não é feito em condições ideais. Ambientes com distrações constantes, como redes sociais, barulho e outras pessoas ao redor, são prejudiciais à concentração e dificultam a implementação de uma rotina de estudos. Uma das principais abordagens para superar essas dificuldades é a automatização do comportamento. Automatizar significa realizar uma ação repetidamente até que ela se torne praticamente instintiva, exigindo muito menos esforço consciente. No caso dos estudos, isso implica que quanto mais se estuda, menor é a resistência inicial para começar uma nova sessão de aprendizado. Gosto de fazer uma comparação com a musculação. Assim como na academia, onde os músculos se fortalecem com a prática contínua de estudos, o cérebro também se fortalece com o estudo constante. O aprendizado é, em sua essência, a criação de novas conexões neurais. Com o tempo, essas conexões se tornam mais fortes e mais fáceis de ativar, o que resulta em menos esforço mental necessário para processar novas informações. Esse processo de automatização é o segredo para reduzir o desgaste cognitivo que acompanha atividades intelectualmente exigentes. Quando o estudo se torna um hábito, a resistência mental diminui e o cérebro se ajusta para lidar melhor com tarefas semelhantes no futuro. O ambiente social tem um papel crucial na formação de hábitos, especialmente no que diz respeito aos estudos, e é muito importante estar cercado por pessoas que compartilham os mesmos valores em relação ao aprendizado. Ambientes que incentivam o estudo aumentam significativamente a probabilidade de se formar o hábito de estudar. Isso ocorre porque, quando estamos em um ambiente onde o estudo é valorizado, o comportamento é reforçado positivamente, seja por elogios ou pela própria motivação interna ao perceber o progresso. Por outro lado, ambientes que desencorajam ou desvalorizam o aprendizado podem dificultar o processo. Frases como "você só pensa em estudar", "não sabe se divertir" ou "a vida é mais que livros" são formas sutis de punição social
que inibem o desejo de continuar se dedicando aos estudos. Esse tipo de comportamento desmotiva o indivíduo, especialmente se ele sente que suas conquistas acadêmicas ou intelectuais não são valorizadas por aqueles ao seu redor. Para contornar essa barreira, é fundamental buscar ambientes que reforcem positivamente o hábito de estudar. Grupos de estudo, amigos com interesses acadêmicos semelhantes ou até comunidades virtuais focadas em aprendizado podem fornecer o apoio necessário para manter a consistência. Ao passar mais tempo com pessoas que têm o hábito de estudar, você aumenta suas chances de adquirir o mesmo comportamento. Outro grande desafio para a formação de hábitos cognitivos, como o de estudar, é o estresse crônico. O estresse constante tem um impacto significativo no cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle executivo, planejamento e tomada de decisões. Sob estresse, essa parte do cérebro se torna menos eficiente, tornando difícil manter a concentração e a disciplina necessárias para estudar. O estresse crônico pode até causar atrofia de certas regiões cerebrais, prejudicando a capacidade de formar e manter novos hábitos. Isso ocorre porque, quando o cérebro está sob estresse, ele prioriza tarefas de sobrevivência de curto prazo, o que desvia a energia dos processos mais complexos, como o aprendizado. Além disso, o estresse também desestimula o esforço cognitivo, já que a mente está constantemente ocupada com preocupações e ansiedades. Como resultado, a motivação para iniciar uma sessão de estudo é reduzida e a consistência necessária para formar o hábito acaba sendo prejudicada. Para lidar com o estresse crônico e os efeitos negativos sobre o aprendizado, é essencial implementar estratégias de gestão do estresse, como técnicas de relaxamento, meditação e exercícios físicos regulares. Outro ponto importante é quebrar tarefas complexas em pequenas etapas, o que torna o processo de estudo mais acessível e menos intimidante, ajudando a reduzir a sensação de sobrecarga. O cérebro humano tem uma capacidade notável de adaptação, e isso é especialmente verdade quando se trata de aprendizado. Novamente, podemos comparar o processo de adaptação do cérebro ao estudo com o desenvolvimento muscular na academia. Assim como os músculos crescem e se tornam mais fortes com o exercício repetido, o cérebro também se reorganiza e cria novas conexões à medida que somos expostos a novos desafios cognitivos. O processo de formação de novas sinapses, que são as conexões entre os neurônios, é o que permite que o cérebro se torne mais eficiente com o tempo. Cada vez que você estuda algo novo, o cérebro precisa formar essas conexões para armazenar a informação e usá-la no futuro. Com o tempo, as sinapses se tornam mais fortes e, como resultado, a próxima vez que você enfrentar um desafio semelhante, será mais fácil de superá-lo. Esse processo, chamado de neuroplasticidade, é o que permite que o cérebro aprenda e se adapte a novas situações, tornando-o mais eficiente na realização de tarefas intelectuais. No entanto, da mesma forma como os músculos podem atrofiar se não forem exercitados, o cérebro também pode perder essas conexões se não for continuamente desafiado. A formação de novos hábitos de estudo requer um esforço contínuo e o cérebro precisa ser constantemente desafiado para se manter em forma. Quando o cérebro não é exposto a novos desafios cognitivos, ele pode atrofiar,
tanto do ponto de vista funcional quanto estrutural. Isso significa que, ao evitar desafios intelectuais como a leitura aprofundada, análise crítica e estudo sistemático, a capacidade de aprendizado e resolução de problemas começa a se deteriorar. Da mesma forma que um músculo não cresce se você continuar levantando o mesmo peso na academia, o cérebro não se desenvolve se você sempre se mantém no mesmo nível de complexidade nos seus estudos. A analogia que utilizo é a de fazer supino com 10 quilos. Se você não aumentar a carga cognitiva, o cérebro se adapta ao nível atual, mas não evolui para realizar tarefas mais complexas. Portanto, é fundamental submeter o cérebro a desafios constantes. Isso pode ser feito por meio de leituras mais densas, resolução de problemas mais difíceis ou aprendizado de novos tópicos que estejam fora da sua zona de conforto. O processo de formação de hábitos também depende dessa exposição gradual a desafios cada vez mais complexos. Resumindo, a formação do hábito de estudar é um processo complexo que envolve múltiplos fatores, como a motivação, o ambiente social e o controle do estresse. No entanto, uma vez que o hábito é estabelecido, os benefícios são imensos. O cérebro se adapta ao estudo constante, tornando-o mais eficiente e exigindo menos esforço cognitivo com o tempo. Ao mesmo tempo, o ambiente social pode ser um grande aliado ou um obstáculo nesse processo, dependendo de como ele influencia o comportamento de aprendizado. Para aqueles que desejam formar o hábito de estudar, é crucial cercar-se de pessoas que valorizam o estudo, criar rotinas que incentivem a consistência e estar sempre disposto a desafiar o cérebro com novas informações e tarefas. A neuroplasticidade garante, assim como na musculação, quanto mais você estuda, mais fácil o estudo se torna, criando um ciclo virtuoso de aprendizado contínuo. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Até a próxima!